Bom, então vamos lá. Ficou faltando a gente corrigir esse exercício aí, que pedia para calcularmos o perímetro e a área da figura. Então, retomando com vocês, perímetro é a soma da medida dos lados, né? Então, seria o contorno da figura. E eu represento a palavra perímetro com a letra P maiúscula, tá? E aí eu vou somar, ó, raiz quadrada de 2 mais 1, mais a base aqui de cima também tem a mesma medida, então mais raiz quadrada de 2 mais 1. E aí eu vou somar com a altura, que é raiz quadrada de 2 menos 1, mais raiz quadrada de 2 menos 1. Então, eu peguei esse lado, mais esse e mais esse para achar o perímetro. Lembrando que, para somarmos raízes, os índices e os radicandos têm que serem iguais. Índice é quem fica aqui dentro, radicando é quem fica aqui dentro. Então, quando não tem nada aqui no lugar do índice, é raiz quadrada, né? É índice 2. Então, se a gente observar, ó, aqui o índice é 2, o radicando é 2. Aqui também, índice 2, radicando 2. Índice 2, radicando 2. Índice 2, radicando 2. Então, elas são semelhantes. Então, nesse caso, a gente pode somar, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é eliminar os parênteses. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 mais 1. Como tem o mais aqui do lado de fora, ele multiplica com todo mundo lá dentro, né? Então, vai ficar mais com mais, vai dar mais raiz de 2, mais com mais vai dar mais 1, mais com mais raiz de 2, mais com menos, menos 1, mais com mais raiz de 2, mais com menos, menos 1. Agora, eu vou agrupar de acordo com a semelhança. Então, eu vou colocar raiz com raiz e número que está sozinho com número que está sozinho. Então, eu vou colocar aqui essa raiz de 2 mais essa raiz de 2, mais essa raiz de 2, mais essa raiz de 2. Aí a gente tem esse número independente, que é mais 1, esse outro número independente, que é mais 1, esse menos 1 e esse menos 1. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Como as raízes têm o mesmo índice e o mesmo radicando, eu vou somar os fatores externos e conservar a raiz, porque ela é a mesma, né? Então, como não tem nada aqui do lado, ó, aqui vale 1. Então, aqui eu tenho uma raiz de 2, mais uma raiz de 2, mais uma raiz de 2, mais uma raiz de 2. Então, eu vou juntar isso tudo aqui. Vou somar os fatores externos, que no caso seria 1, mais 1, mais 1, mais 1. E isso está multiplicando com a raiz de 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 1 com mais 1, 2. 2 menos 1 sobra 1. 1 menos 1, 0. Então, ó, esse mais 1 se anula com esse menos 1. Esse mais 1 se anula com esse menos 1. Então, o resultado que a gente vai ter aqui no caso do perímetro é 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, a gente tem 4 vezes a raiz de 2 centímetros, né? Porque a gente está falando de extensão. Então, a medida não vai ser elevada ao quadrado.
Depois ele pede para a gente achar a área. Então, é para a gente achar o perímetro e a área da mesma figura. A área é a medida interna da figura. Então, é esse espaço aqui de dentro, ó, né? E aí, para eu achar a área de um retângulo, eu multiplico a base pela altura. Então, no caso aqui, a área dessa figura vai ser raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Aqui, nós podemos resolver utilizando a propriedade distributiva, que aí eu vou fazer o quê? Vou pegar cada elemento que está aqui no parênteses, né, no primeiro parênteses, e multiplicar por cada elemento que está no segundo parênteses. Então, esse é um caminho. Vou aplicar a distributiva. Aí eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes menos 1. Lembrando que, para eu multiplicar as raízes, os índices têm que ser iguais. Os radicandos não precisa, mas os índices têm que serem iguais. No caso aqui é índice 2, aqui também é índice 2, então elas são iguais. Então eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. É o mesmo que raiz de 4. Ou, se você preferir, você pode colocar, ao invés de 4, colocar raiz de 2 ao quadrado, porque está fazendo 2 vezes o 2, tá? Depois aqui, raiz de 2 vezes menos 1. Eu vou multiplicar só os externos. Então, aqui é mais, aqui é menos, vai ficar menos. Aqui é como se tivesse 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 dá 1. E eu mantenho a raiz de 2. Pronto, multipliquei o primeiro termo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo termo. Então, eu vou fazer mais 1 vezes a raiz de 2 e mais 1 vezes menos 1, certo? Então, eu vou fazer mais com mais dá mais 1 raiz de 2. Mais com menos dá menos 1 vezes 1, 1. E agora eu vou resolver isso aqui. Bom, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado a 2. Então, nesse caso, ó, eu cancelo não, né? Simplifico esse 2 do expoente com esse 2 do índice, perdeu a casinha, aqui vai ficar 2 inteiros. Aqui, eu estou devendo uma raiz de 2 e paguei uma raiz de 2. Então, um anulou o outro. E sobrou quem? O menos 1. Então, a área desse retângulo vai ser 2 menos 1, que dá 1 centímetro quadrado. Essa é uma forma, aplicando a propriedade distributiva. Porém, eu posso aplicar aqui a regrinha dos produtos notáveis, que trata do produto da soma pela diferença, tá? Que aí eu não preciso ficar fazendo esse tanto de multiplicação aí. E aí, como que é? Vamos relembrar essa regrinha, porque a gente viu... Ai, deu certo. Porque a gente viu que essa propriedade lá do produto da soma pela diferença facilita esse processo, né? Então, como que seria, ó? Então, vamos voltar lá no exercício original. Então, seria o segundo modo. A base era raiz quadrada de 2 mais 1.
e a altura, raiz quadrada de 2 menos 1. Então, se a gente observar aqui, a gente está pegando a soma e multiplicando pela diferença dos mesmos valores, certo? Nesse caso, para eu não ter que fazer esse tanto de multiplicação aqui, puxar esse tanto de seta, né, para indicar quem que eu estou multiplicando com quem, o que que eu faço? Ó, acho o quadrado do primeiro. Então, qual que é o primeiro? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Como aqui é soma, aqui é subtração, eu copio o sinal de menos e pego o quadrado do primeiro. Quem era o primeiro? 1. Então, 1 ao quadrado. Tá? Aí, ó, eu tenho uma potência de raiz. Aqui tem duas formas de eu fazer isso, né? A primeira é trazer esse expoente que está aqui do lado de fora para dentro da raiz. E aí, como que eu faço isso? Ó, eu vou pegar esse expoente que está aqui dentro e multiplicar pelo expoente que está aqui fora. Que isso aqui seria uma potência de uma potência, nesse caso. Então, 1 vezes 2, 2. Então, aqui ia ficar raiz de 2 elevado a 2. Ou eu nem preciso de fazer isso. Como o expoente aqui, ó, que está do lado de fora, é igual ao índice que está aqui na raiz, eu já posso de cara cancelar, tá? Por ele ser igual, já posso de cara cancelar. Então, ó, eu vou cancelar isso com isso, vai me sobrar o 2. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 menos 1 dá 1 centímetro ao quadrado. Então, dá a mesma coisa e eu não preciso de ficar puxando esse tanto de seta para me confundir, tá? Porém, só posso fazer isso quando eu estiver multiplicando a soma pela diferença, tá? Então, aí o que que eu faço? Elevo o primeiro termo ao quadrado, o sinal vai ser negativo, porque mais vezes menos dá menos, e eu elevo o segundo termo ao quadrado. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Bom, então aí nós finalizamos a correção do exercício que estava faltando. O próximo exercício está pedindo para a gente obter o valor de cada expressão a seguir. Então, a gente tem aqui na letra A, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 128, menos raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7, vezes raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 7. Então, a gente precisa de lembrar que Ai, não estou conseguindo admitir a Letícia, ué. Letícia, deu certo? Bom, então voltando. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação de raízes. A condição para eu multiplicar é que os índices têm que ser iguais. No caso aqui são, né? Índice 2 e índice 2. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 2 vezes 128. Menos. Aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de 13 mais 7 vezes raiz quadrada de 13 menos raiz de 7. Então, eu posso aplicar a distributiva
como posso aplicar aquela propriedade que eu acabei de mostrar. Vou pela propriedade, que ela é mais fácil, né? E aí eu vou fazer o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado. Pronto. Aí eu vou ter aqui 2 vezes raiz quadrada de 128 vai dar 256. Menos raiz quadrada de 13 ao quadrado, ó, cancela esse 2 com esse 2, vai sobrar 13. Menos, cancela esse 2 com esse 2, vai sobrar 7. Aí eu tenho aqui 13 menos 7, eu vou ter aqui raiz quadrada de 256. Então, o que eu vou fazer? Fatorar o 256. 256 é um número par, divido por 2, que dá 128. Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Uai. Parece que me chamou aí, agora eu não achei quem é. Será que tem alguém esperando? A Amanda estava esperando, aí eu admiti. Ah, então deu certo. Ah, então tá. Então vai ficar lá. 256 dividido por 2 dá 128, dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, 256 é o mesmo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado a 8. Que eu posso colocar aqui como 2 elevado a 8, porque 8 é múltiplo de 2, ou, se vocês preferirem, vocês podem ir agrupando, ó, 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, porque daí é só somar os expoentes, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, tá? Então, pode deixar assim, 2 elevado a 8, como pode escrever 2 elevado a 8 dessa forma aqui, para aplicar a propriedade da potenciação, tá? Se escrever dessa forma, o que vai acontecer? Vou cancelar esse 2 com esse 2 perdeu a casinha. Cancela esse 2 com o 2, esse perdeu a casinha. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16, tá? Então, se optou por isso, é isso que vai acontecer aí no seu exercício. Aí, eu vou fazer aqui, ó, menos, eu tenho 13, tirei 7, sobrou 6. Aí, faço o jogo de sinal aqui. E faço a simplificação aqui, ó. 8 é múltiplo de 2, então ele é divisível por 2. Divido o expoente por 2 e divido o índice por 2. O radicando, que é 2, eu copio. Aí 2 dividido por 2 dá 1, deu 1, sumiu o radical. 8 dividido por 2 dá 4. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 4. Menos 6. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já viu aqui, que dá 16. 16 menos 6 vai dar 10. Então, o valor dessa expressão aí é igual a 10. Alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Então, vamos passar para a letra B.
Vou só inserir aqui mais um slide para eu poder copiar a letra B. A letra B, a expressão aí é 2 raiz de 3 vezes raiz de 6 menos raiz de 2, mais raiz cúbica de 49 vezes raiz cúbica de 7. Então, nós vamos primeiro, né, fazer as multiplicações aí, certo? Então, esse primeiro número aqui, ó, tá multiplicando com todo mundo que tá dentro do parênteses. Lembrando mais uma vez que para eu multiplicar a raiz, os índices têm que ser iguais. No caso aqui, são, então de boa eu multiplicar. Aí quem que eu vou multiplicar? De fora com de fora, dentro com dentro. Então, aqui, 2 raiz de 3 vezes raiz de 6. Eu vou fazer 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 6 é raiz de 3 vezes 6. Mais, com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 3 vezes 2. Mais... Aqui eu tenho outra multiplicação, onde os índices são iguais, né? Índice 3. Então, eu vou colocar raiz cúbica de 49 vezes 7. Isso aqui vai dar 2 raiz quadrada de 18 menos 2 raiz quadrada de 6, mais raiz cúbica de 49 vezes 7. Aqui, para facilitar, se ao invés de você fazer 49 vezes 7 para dar um número grande, você pode, ó, como 49 é múltiplo de 7, você pode escrever 49 na forma fatorada. Então, 49 dividido por 7 dá 7, que dividido por 7 dá 1. Então, 49 é o mesmo que 7 ao quadrado. Ó. Então, a gente pode colocar aqui 7 ao quadrado vezes 7, tá? Mas, se você fizer 49 vezes 7 e colocar o resultado aqui, também não está errado. Só que você vai ter que trabalhar com um número grande. Vai ter que fatorar, né? Assim, já não vai precisar disso. Porque aí a gente pode usar aqui a propriedade da potência. Vão admitindo aí para mim, pessoal, fazendo favor? Agora, ó, a gente tem aqui 2 raiz quadrada de 18 menos 2 raiz quadrada de 6. A gente só pode subtrair ou somar raiz se elas tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. O índice é o mesmo, ó. Aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2. Mas os radicandos são diferentes, porque aqui é 18 e aqui é 6. Então, do jeito que está aqui, não dá para eu fazer. Porém, esse 2 está aqui do lado de fora. Por quê? Porque quando eu fui resolver a raiz do número que estava aqui dentro, na simplificação o 2 saiu. E para ele sair daqui de dentro da casinha, é porque o expoente que estava em cima dele é múltiplo do índice, né? Como aqui ficou 1, ó, e na hora que eu vou simplificar eu divido, então que número dividido por ele mesmo vai dar 1 aqui? Seria o 2, né? Porque para dar 1 aqui no resultado da simplificação, ó, como aqui é 2, aqui dentro também teria que ser 2. Então, eu vou voltar esse 2 para dentro, porque talvez isso facilite a minha resolução. Então, para o 2 sair, eu tive que dividir.
para o 2 entrar, eu vou ter que multiplicar. Quem que eu multiplico? O expoente que está em cima do 2 pelo índice. Então, eu vou copiar o 2 aqui dentro da raiz e vou pegar o expoente que está em cima dele e multiplicar pelo índice. Então, não tem nada em cima dele, é 1. O índice é 2. 1 vezes 2, 2. Vezes 18. E aí, eu vou ter aqui menos, vou fazer a mesma coisa aqui com o 2, né? E aí o 2 vai ficar aqui dentro, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 6, mais aqui vai ficar a raiz cúbica, estou multiplicando potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes, que dá 3. Pronto. Agora eu vou vir resolvendo aqui de novo. Aí aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 18, que vai dar aqui. Nossa, tem uns trem doido que aparece aqui do meu filho que eu vou te falar. 4 vezes 18. Então, se eu multiplicar 18 por 4, vai dar 72. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 72. Menos 4 vezes 6, raiz quadrada de 24. Mais esse 3 cancela com esse 3, o 7 perdeu a casinha, certo? Aí aqui, ó, o 72, se a gente fatorar, por 2 vai dar 36, que por 2 vai dar 18, que por 2 vai dar 9, que por 3 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Então, ele dá 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Como a minha raiz é de índice 2, eu vou colocar aqui dentro fazendo parzinho, ó. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Esse 3 está sozinho, então, vezes 2. E aqui outro casalzinho, 3 ao quadrado. Menos. Se eu fatorar aqui o 24 por 2, vai dar 12, que por 2 vai dar 6, que por 2 vai dar 3, que por 3 vai dar 1. Então, ele vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Pronto. Agora eu vou tirar de dentro... Ah, mais 7, né? Esqueci de colocar o mais 7 aqui. Agora eu vou tirar de dentro da raiz aquilo que eu consegui. Então, ó, esse 2 aqui em cima é igual a esse 2. Cancela. Esse 2 que está aqui dentro sai da casinha. Aqui é 1, aqui é 2. 1 e 2 não dá para simplificar. Então, esse aqui não tem jeito. Vai ter que ficar dentro do radical. Esse 2 que está em cima do 3, eu simplifico com o 2 da raiz, o 3 perdeu a casinha. Então, aqui do lado de fora vai ficar 2 vezes 3. Menos, ó, corta esse 2 com esse 2 perdeu a casinha. Aqui é 1, aqui é 1. Não dá para simplificar, então o 2 vezes 3 vai continuar lá dentro da casinha. E aí eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 raiz de 2, menos 2 vezes 3, 6, mais 7. Agora, não tem jeito de eu fazer mais nada. Por quê? Porque os radicandos aqui não são iguais e não tem jeito de eu fazer o radicando 2 virar 6 e nem o 6 virar 2. Então, não tem como eu fazer esses radicandos ficarem iguais. Então, para eu terminar
essa soma aqui, ó, eu precisaria fazer o quê? Lembra que eu falei para vocês ontem? Pego a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41, multiplico por 6. Calculo a raiz quadrada de 6, multiplico por 2. Aí eu vou achar o valor aproximado na forma decimal. Aí eu posso continuar e fazer a conta. Mas, se o exercício não estiver pedindo, né, que seja na forma decimal, eu paro por aqui. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Não. Bom, agora os próximos exercícios a gente já fez naquele aulão de revisão, que são as potências, o raiz de raiz, né? E a racionalização de denominador. Então, eu não vou fazer novamente, porque já tem essa aula gravada, tá? Mas se na hora que vocês forem fazer aí, vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu esclareço, tá bom? Tá bom. A nossa aula termina às 5h15, são 5h05, então a gente tem 10 minutos de aula. Eu vou entrar, então, na parte de produtos notáveis, tá? Por que é chamado de produto notável? Produto porque é escrito em forma de multiplicação. Produto nada mais é que o resultado de uma multiplicação. E notável, porque é especial, chama atenção, né? Tem ali a melancia no pescoço. Chegou, todo mundo nota. Não passa imperceptível. E os produtos notáveis, ele nos ajuda a resolver equações aí por um caminho, às vezes, mais rápido do que a fórmula de Bhaskara, tá? Por quê? A fórmula de Bhaskara é uma fórmula, nós vamos falar sobre ela aí mais para frente, é uma fórmula que resolve qualquer equação do segundo grau. Porém, apesar dela resolver qualquer uma, então se você souber ela, você está salvo, certo? Mas apesar dela resolver qualquer uma, nem sempre ela é o caminho mais viável, porque é um processo mais longo, né? Então você corre o risco, às vezes, de errar por ser um processo mais longo, ou de não dar tempo. Então, por exemplo, você vai prestar um vestibulim ou um vestibular, tem prazo para você terminar a prova, né? Então, às vezes, você tem caminhos mais curtos para fazer isso. E quem é que vai te ajudar? Os produtos notáveis. Então, a gente tem 5 fórmulas de produtos notáveis e nós vamos estudar agora 3, certo? A primeira fórmula é o quadrado da soma, o quadrado da diferença, a segunda fórmula, e a terceira, o produto da soma pela diferença, que eu já fiz agora há pouco alguns exercícios mostrando para vocês esse critério, tá? Então, vamos lá. Na atividade 1, proposta no caderno do aluno, deixa eu ver que página que é, porque eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, caderno do aluno, para eu falar para vocês. Não me lembro. Caderno do aluno, volume 2. Vamos lá. Bom, esse primeiro exercício aí que está proposto é na situação de aprendizagem 2, caderno do aluno, volume 2. Tá na página 66. Se vocês quiserem pegar aí para acompanhar, tá? Tá na página 66. E aí é o seguinte.
o exercício fala para a gente a seguinte coisa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu fui olhar aqui a página para falar. E aí eu não compartilhei a tela. Espera aí, só um pouquinho. Então, ele diz assim: a área total da figura 1 é dada pela expressão algébrica a² mais 2 vezes a vezes b mais b². Da onde saiu isso? A gente tem aqui a figura 1. Essa figura 1 é um quadrado, né? E aí, ó, esse quadrado tem aqui esse quadrado azul escuro aqui, que ele mede A na base dele e A de altura. Então, para eu achar a área do quadrado, eu multiplico base vezes altura. A vezes A deu o A² que apareceu aqui, tá? Aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo tem B de altura. E qual é a base dele, esse retângulo vermelho? Ele mede, ó, o mesmo tanto da base do quadrado. Então, ele mede A. Para eu achar a área do retângulo, eu multiplico base vezes altura. Então, a área desse primeiro retângulo aqui vai ser A vezes B. Então, ó, aqui eu peguei A vezes A, que deu A². E aqui eu fiz A vezes B, que deu AB. Aqui eu tenho um outro retângulo que tem medida B de base. E quanto que ele tem de altura? Equivale à mesma medida desse lado do quadrado. Então, a altura dele é A. E aí, para eu achar a área, multiplico, né? B vezes A ou A vezes B. Então, eu tenho um outro A vezes B aqui. E aqui eu tenho um quadradozinho menor. Quanto é que mede esse quadrado? A base dele, ó, é daqui até aqui, que corresponde ao mesmo tamanho da base desse retângulo. Então, se a base do retângulo mede B, a base desse quadradinho aqui também é B. E a altura dele, ó, se daqui até aqui mede B, então daqui até aqui também mede B. E B vezes B vai dar B². Se eu juntar a área desse quadrado com a área desse retângulo, com a área desse retângulo e com a área desse quadrado menor, vai me dar a área desse quadradão aqui todo, ó. Certo? Então, eu vou juntar. Então, vai ficar A² mais AB mais AB mais B². Só posso somar os semelhantes. A², ó, não tem mais nada de A elevado a 2. Então, eu mantenho. Agora, aqui, eu tenho um AB aqui e ganhei mais um AB. Então, com quantos AB eu fiquei? Com 2. E o B² não tem ninguém para eu juntar com ele, não tem semelhança, eu copio. Olha lá, ó. Então, essa fórmula que foi dada aqui saiu da soma da área de cada uma dessas figuras que juntas formam esse quadrado maior. Dúvida disso? Não. Aí, ele escreveu para vocês que esse trinômio aqui, na forma fatorada, é o mesmo que A mais B elevado ao quadrado. Como que ele concluiu isso? Tá? Bom, primeiro, por que que isso aqui é chamado de trinômio? Porque tem 3 termos, ó, tem o termo A²
o termo 2AB e o termo B ao quadrado. Então, como tem 3 termos, é um trinômio. E aí, a gente vai verificar se esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Já posso falar para vocês que é. Por quê? Porque a gente viu aqui, ó, que se a gente juntar essas figuras, vai formar um quadrado perfeito, certo? Mas como que eu verifico isso matematicamente? Porque aqui eu estou verificando geometricamente. Então, eu estou verificando por meio de um desenho, tá? Se eu não tiver o desenho, como é que eu vou verificar se isso é ou não um trinômio do quadrado perfeito? Então, se esse trinômio vai ou não formar um quadrado. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente viu ali, né, que ele falou que a expressão é a ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, se eu bati o olho, vi que é um trinômio, para eu verificar se ele é do quadrado perfeito, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Vou extrair a raiz quadrada do terceiro termo. E vou pegar o resultado das duas e multiplicar por 2. Então, qual é a raiz quadrada de A elevado a 2? Ó, esse 2 simplifica com esse 2. Então, a raiz quadrada de A elevado a 2 é A. Esse 2 simplifica com esse 2. Então, a raiz quadrada de B elevado a 2 é B. Aí, ó, eu vou pegar o A, vou pegar o B e vou multiplicar por 2. Então, eu vou fazer A vezes 2, 2A. 2A vezes B, 2AB. 2AB é o termo do meio. Então, toda vez que eu conseguir extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do terceiro, multiplicar por 2 e der o valor do meio, esse trinômio é um trinômio do quadrado perfeito. Então, na hora que se me pedirem para representar isso em forma de desenho, na hora que eu for fazer o desenho, esse resultado vai formar um quadrado. Dúvidas do que eu falei? Não. Não. Então, por que que aqui ficou a forma fatorada? Ficou daquela maneira. Porque para eu escrever esse trinômio do quadrado perfeito na forma fatorada, ó, é só eu pegar a raiz do primeiro, que é A, somar com a raiz do terceiro, que é B, e elevar isso aqui ao quadrado, tá? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu caio na regrinha do produto, do quadrado da soma. E o que é o quadrado da soma? A mais B elevado a 2, eu posso escrever que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se ele é elevado a 2, é porque eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Então, eu posso escrever que A mais B elevado a 2 é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. E aí eu posso resolver isso aqui de duas formas. Aplicando a propriedade distributiva ou aplicando a regrinha do quadrado da soma. Se eu quiser aplicar a distributiva, tem problema? Não. Mas eu posso me enrolar nas multiplicações, então eu tenho que ficar mais atento, tá? Como que seria, então, a distributiva? Primeiro eu vou multiplicar o A com A, depois o A com B. Aí eu vou fazer A vezes A ao quadrado, mais com mais, A vezes B, AB.
Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o segundo termo, ó. B vezes A, B vezes B. Então, mais com mais dá mais. B vezes A dá BA ou AB, tanto faz, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E B vezes B, B ao quadrado. Juntando aqui, ó. Isso aqui dá a mesma coisa que tinha dado lá no início. Certo? A outra forma de fazer isso aqui é utilizando a regrinha do quadrado da soma, que diz o quê? Quando você tem uma soma elevada ao quadrado, você eleva o primeiro número ao quadrado, então você vai fazer A elevado a 2, mais o expoente vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou fazer 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo, B elevado a 2. Olha lá, ó. Voltou no mesmo valor que era. E eu não precisei de ficar fazendo esse tanto de multiplicação aqui, tá? Então, você pode usar tanto a distributiva, se você não lembrar da regrinha, quanto a regrinha. Quadrado da soma, eu calculo o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o valor do primeiro vezes o valor do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu provei aqui para vocês por que essa figura formou um quadrado? Porque isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Tudo bem até aí? Aí, ele tem aqui a figura 2. Eu vou só explicar isso aqui e a gente vai ter que deixar para a próxima aula, né? Porque senão vocês já vão ficando cansados também. Aí, ele tem aqui a figura 2, ó. Aí, o que eu tenho na figura 2? A figura 2, ela está escrita assim, ó. Tem aqui o desenho de um quadrado grandão, que é esse quadrado vermelho, né? E aí, aqui nesse quadrado vermelho, tem esse quadrado azul escuro, esse outro aqui, esse retângulo e esse retângulo. Então, vamos achar a área de cada uma dessas figuras. Daqui até aqui, mede A menos B. Daqui até aqui, mede A menos B, certo? Então, eu vou fazer o quê para achar a área desse daqui? A menos B vezes A menos B. Vocês concordam que se eu estou multiplicando, eles são iguais, eu posso escrever que isso aqui, ó, é a mesma coisa que A menos B elevado ao quadrado? Então, sim, eu posso usar aqui tanto a distributiva para eu achar a área desse daqui, ó, que daí eu vou fazer A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B, como eu posso usar a regrinha do quadrado, só que agora é da diferença. O que vai mudar? Só o sinal de menos, tá? Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo. Por que vai ficar mais? Porque menos elevado a 2 fica mais, né? Então, mais B ao quadrado, tá? Então, a área desse quadrado aqui seria isso. Aí, o que eu sei desse retângulo? Que esse retângulo aqui, ó, daqui até aqui, tem a mesma base do quadrado. Então, daqui até aqui, mede A menos B. E qual é a altura dele? B. Então, a área desse retângulo aqui vai ser B vezes A
menos B. Aplico a distributiva aqui, vai dar AB menos B ao quadrado. Então, essa é a área desse retângulo. Esse outro retângulo aqui, se a gente observar, ó, daqui até aqui, vai medir A menos B. E qual que vai ser a base dele? B, né? Porque se daqui até aqui é B, então daqui até aqui é B. Então, eu vou ter de novo A menos B vezes B, que vai dar AB menos B ao quadrado. Então, eu vou ter novamente isso. AB menos B ao quadrado. E o quadradinho pequenininho aqui vai ser B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Então, se eu juntar a área desse retângulo com a área desse quadradinho, com a área desse retângulo, com a área desse quadrado, tem que dar a área do quadrado inteiro aqui. A área desse quadrado aqui é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Pronto, juntei todo mundo. Agora, o que eu faço? Ó, junto semelhantes. Então, eu vou colocar AB com AB, B ao quadrado com B ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar AB, já usei esse, mais AB, já usei esse, menos 2AB. Já usei esse. Agora, eu vou pegar o B ao quadrado. Aí, eu tenho menos B ao quadrado aqui, mais B ao quadrado aqui, mais B ao quadrado aqui. E sobrou... Cadê? Eu pulei alguém? Ah, tem esse menos B ao quadrado aqui, ó. Eu pulei ele. Então, ó, esse B ao quadrado menos esse outro B ao quadrado, mais esse B ao quadrado, mais esse B ao quadrado. Sobrou aqui o A ao quadrado. Pronto, agora vamos resolver. Aqui eu tenho 1AB mais 1AB, 2AB. 2AB menos 2AB, ó, cancela. Aqui, menos B ao quadrado com mais B ao quadrado, cancela. Mais B ao quadrado menos B ao quadrado, cancela. O que sobrou? A ao quadrado. Então, a área total aqui seria A ao quadrado. Deu para entender? E se a gente observar, ó, o que é a área total aqui? Daqui até aqui, ó, vale A mais B. Daqui até aqui, vale A, ó, né? Porque eu tenho daqui até aqui A menos B. Aliás, mentira. Daqui até aqui vale B, ó. Ele já colocou pra gente. Perdão. Daqui até aqui vale B só esse pedacinho. Então, daqui até aqui vale A menos B mais B. A menos B mais B, um B cancela com o outro, fica A. E aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. A menos B mais B. Esse menos B cancela com esse B, sobra A. Então, eu vou ter aqui no quadrado total, daqui até aqui, na verdade, mede A. E daqui até aqui, na verdade, mede A. A vezes A deu o meu A quadrado.